Um grupo que se reúne, um grupo de pessoas, é uma família, como irmãos que se amam, que se entendem, que são diferentes, mas que querem de alguma maneira, não só no Natal, mas também no Natal, estar reunidos para compartilhar de coisas muito semelhantes, de alegrias muito semelhantes, verdades muito semelhantes. A verdade é que um dia fomos salvos por esse Jesus que nasceu, por esse Jesus que viveu aqui entre nós, por esse Jesus que morreu por nós, que nos dá uma vida, um sentido de vida, Pai, nessa terra. Te peço, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que o teu nome seja exaltado em tudo que faremos aqui. Ajude, né, Roda? E o importante é a gente estar junto também. Isso que importa. A gente está aqui, independente do que está acontecendo lá fora, em outros lugares, a gente reservou esse tempo para louvar o nome do nosso Senhor. E esse cântico que a gente vai começar ministrando e cantando, eu queria te convidar a cantar conosco. É um cântico bem conhecido, que diz a Ele a glória. A Ele, a Jesus, a glória. Jesus é o motivo do nosso Natal, amém? Vamos declarar isso. Pode dizer assim, porque nele diga, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas.
somente para comer juntos ou para festejar juntos o teu nascimento, não só para isso, mas porque queremos declarar que o Senhor merece toda a glória, que a glória é tua, que a honra é tua, que a casa é tua, que a nossa vida é tua, Pai. Essa é a declaração que queremos fazer nessa noite. Por isso, manifeste o teu Espírito nesse lugar. Nós possamos não deixar passar despercebidos as obras das suas mãos. Que as nossas preocupações com a programação do culto, com o que vai acontecer depois, não sejam maiores, Senhor, do que a tua presença ser percebida aqui, Pai. Recebe a glória, recebe a honra, porque é para ti, Senhor. Tudo isso que tem acontecido aqui, todo esse movimento, é para o seu nome, Jesus, ser exaltado nesse lugar. Por isso, recebe a adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você está pronto para louvar o Senhor aí agora com um cântico mais animado? Posso ouvir um glória a Deus? Esse cântico, irmãos, é um cântico da época da infância do pastor Leonardo José. Então, creio eu conheço, tá? É um cântico que diz Leão de... Depois a gente declarar aqui para ele a toda glória, sempre vai ser para ele, porque dele a gente tem que declarar que ele é o nosso leão de Judá. Ele nasceu, venceu na cruz por nós, por esse amor. Vamos declarar isso, amém? Ele é a rocha da nossa vitória.
Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus. Deus aparece para Moisés, e quando ele aparece para Moisés, ele diz que eu sou o que sou. Jesus, sendo Deus, ele é. Então eu queria contar sobre essa canção. Ele é. Então aqui vai passar a letra da canção, os irmãos prestem atenção na letra. Espero que fale ao coração dos irmãos. Cristo
mundo começa a conhecer quando Jesus foi enviado a esse mundo. Nós vamos ler o texto de Lucas 2, de 12 a 14, e depois vamos cantar um hino 104 do HCC, que fala também sobre esse momento, a proclamação dos anjos da chegada de Jesus ao mundo. Queria fazer essa leitura. Você já descansou um pouquinho, né? Queremos ver mais uma vez, por favor? Desculpa te incomodar, mas vamos fazer essa leitura bem forte. Cadê as crianças? Fala, crianças, Feliz Natal! Isso, as crianças vão ler com a gente. Os homens, Feliz Natal, os homens! Isso, mulheres, Feliz Natal! Todo mundo aí, a gente celebra o Natal de verdade, né? A gente celebra o Natal de verdade. Muitos não sabem exatamente o que significa, nós sabemos totalmente. Então, esse primeiro verso, Duda, o verso 12, olha lá, a primeira divisão aí que tem de todos, eu queria pedir às crianças, cadê as crianças? Para lerem com a gente, depois os homens, depois as mulheres, e a segunda parte todos nós vamos ler juntos nesse momento aqui, tá bom? Começando pelos nossos pequenos, vamos lá? Muito bem. Os homens também leem? Homens? Isto vos será por sinal, achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Muito bem. As mulheres também leem essa palavra maravilhosa de Deus. Mulheres? Isto vos será por sinal, achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Todos nós vamos agora a segunda parte, Duda. Vamos lá? E no mesmo instante apareceu como anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, forte, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Isso, vamos cantar o hino 104 do HCC, que declara essa proclamação dos anjos, e nós também proclamamos, né? Também louvamos a Deus por essa promessa cumprida pelo envio do Messias. Você canta com a gente, por favor, 104.
Você pode sentar um pouquinho, querido. Teremos mais 2 participações, uma agora, as 3, né, na verdade, e outra depois da mensagem também, e ainda aqui durante o nosso culto. Os jovens estão prontos? Posso chamar os jovens? Os jovens sempre estão prontos, né? Então, chamar os jovens aqui à frente também para um momento especial. Jovens, são prontos? Boa noite. Muito antes do Messias a terra vir habitar, seu pai procurou com amor um lindo nome lhe dar. Seu nome será maravilhoso, porque maravilhas ele fará. Fará prodígios e curas, até o morto ressuscitará. Seu nome será conselheiro, porque conselho dará através de sermões e parábolas que o povo pregará. Seu nome será Deus forte, pois a tudo vencerá até a morte, porque ressuscitará. Seu nome será príncipe da paz, porque a paz pregará. Como for pacificador, bem retirado será. Seu nome será Pai da eternidade, porque eterno ele é. Ele estava no princípio com Deus, reconciliando o mundo através da fé. Seu nome será Emanuel, Deus conosco. Quem o busca de coração, ele pode socorrer. Não será Cristo, porque será sofredor, será feliz, humilhado e pregado numa cruz. Todos. Jesus é o nome, acima de todos está. Amém? Amém. Jogar diferente, né? Que bom. Nós também queremos ler. Vamos ler uma leitura bíblica alternada também de Lucas, de Tito 2:11, Isaías 9:6, Romanos 8:1. Vai aparecer aqui para os irmãos, convido você a ler comigo. Eu começo, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre o seu ombro, e o seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Todos? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. A MCM também está para falar. Não? Agora não? Não, vou cantar não, então a gente vai cantar o hino 28 juntos. Vamos ficar de pé. Vamos cantar o hino 28 e a MCM vai vir aqui na frente. Não? Ficar comigo? Não? Fiquemos de pé. Vamos cantar aqui. Vamos cantar, irmãos. As mulheres, se puderem vir aqui cantar com a gente, eu vou entregar o microfone aqui na mão da Vamos Ivana. cantar. Cantar o hino 28, nasceu o Redentor. Aqui, ó.
levantar um clamor. O que Jesus veio trazer foi salvação à humanidade, trazer a paz. E nós queremos clamar por isso, em relação à cascadura. Clamar para que Deus traga paz, para que Deus seja, de fato, reconhecido como aquele que traz a paz à humanidade e que a salvação chegue aos lares que ainda não há salvação, as pessoas que ainda precisam ser alcançadas pela graça de Deus. E que essa igreja, irmãos, seja um instrumento de Deus para levar essa paz e essa salvação. Queria te convidar a clamar por isso, lembrando que é você, individualmente, como vem de ti, e a paz que o Senhor nos dá. Nós temos certeza de que ela está no nosso coração, que é uma salvação garantida, mas sabemos que muitas pessoas ainda carecem, Pai, de conhecer essa verdade. Eu te peço que o Senhor nos ajude a ser instrumentos que levam a mensagem de salvação para as pessoas. Nos ajude a ser as pessoas, Pai, ao redor, a nossa família, os nossos vizinhos, não aquelas pessoas que ficam desesperadas com a guerra e com a violência, mas as pessoas que levam uma mensagem de paz, de esperança, de vida. Mensagem que é muito anunciada no Natal, mas que deve ser anunciada por todos nós durante todo o ano, durante toda a nossa vida, porque conhecemos a verdadeira paz, porque conhecemos a incomparável salvação. O que te pedimos é que nesse Natal tenhamos a oportunidade de levar mais intensamente essa verdade, e não somente agora, mas durante todo o ano, durante toda a nossa vida, Pai. Oramos por isso, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Eu quero aqui rapidamente compartilhar um texto da Palavra de Deus com você. E depois temos ainda algumas coisas a fazer aqui nesse momento de culto. Mas antes eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia em Colossenses, carta de Paulo à igreja de Colossos, capítulo 2. Capítulo 1, perdão. Eu quero ler com você alguns versos aí. Colossenses, capítulo 1. E eu quero ler com você do verso 15 ao verso 23. Amém? Se você está perto de alguém sem Bíblia, você oferece a sua Bíblia, a gente acompanha a leitura. Pretendo ser breve aqui na minha palavra, mas presta tua atenção aí total a esse momento. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos na sua mente, pelas vossas obras mais, agora, contudo, os reconciliou no corpo da sua morte, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Não sei quantos dos irmãos estavam aqui pela manhã, provavelmente poucos, mas de manhã mesmo falamos que traríamos duas mensagens hoje. Uma que falaria sobre os presentes para Jesus, falamos de manhã, ouro, incenso e mirra. E também falaremos à noite sobre os presentes de Jesus para nós. Porque há algo interessante no Natal, né? A gente falou isso de manhã e a gente introduz novamente aqui,
que é essa ideia, esse momento, que você dá muito o quê, irmãos? Presentes. Você já comprou meu presente? Ainda não? Não precisa comprar presente. Brincadeira. Mas todos nós temos esse costume. Eu citava alguns exemplos da minha infância, de como a gente ficava na expectativa de ganhar presentes. Aí em cima disso se criam várias alegorias, né? Várias coisas que se constroem. Aí entra o personagem que você já deve ter ouvido falar, chamado Papai, né? Noel, e ele entra na história como aquele que vem pela chaminé. Coitado dos brasileiros, quase nenhuma casa no Brasil tem chaminé, e aí vem essa história que ele desce pela... Não é isso, gente? Eu estou confundindo a história. Essa mesmo. E você tem que deixar uma meia, aí cria uma história, um negócio doido, porque o presente vem daquela forma. Eu não vejo problema na troca dos presentes, né? A gente não está criticando isso. Mas é curioso porque o aniversariante não somos nós, Jesus está recebendo o presente, porém, é verdade que nós também somos presenteados. É verdade que também está claro na palavra de Deus. Nós lemos um texto aqui, eu vou só pontuar algumas coisas, queridos, que de fato mostram que Jesus é esse presente para nós. A pessoa de Jesus, ouça bem essa palavra, a pessoa, né, em todo o sentido dessa palavra, vontade, sentimentos, inteligência, consciência, propósito, que definem uma pessoa, e também a missão de Jesus, o que ele veio para fazer, qual era o seu propósito na terra. Isso é presente, gente. É o presente do Natal. Quem Jesus é presente. O que ele veio fazer é o presente. E eu diria aqui que é o maior presente, melhor presente que a humanidade pode receber no Natal ou em qualquer outra época do ano. O que Jesus é, quem Jesus é, a pessoa de Jesus. E o texto vai pontuar aqui, irmãos, muitas coisas relacionadas a Jesus. Se você ouviu bem, se você entendeu a leitura, se você prestou atenção, você vai perceber que a palavra, esse pequeno trecho, ele divide o seu conteúdo em duas partes. Uma delas falando da pessoa de Jesus. Quem é esse? Qual é a sua essência? Qual é a sua natureza? O que ele faz? Quem ele é? O que compõe essa essência de Jesus? Todas elas registradas nesse pequeno trecho. Eu pontuo aqui para você rapidamente. Ele é a revelação do Deus invisível. O Deus que nunca se deixou ver. O Deus conhecido como aquele que não se pode fazer nenhuma escultura sobre ele, nenhuma imagem que dê a entender quem ele é. Esse Deus se permitiu ser conhecido através de Jesus. Por isso Jesus é chamado de Emanuel. É o Deus conosco. O Deus que era de lá, agora é o Deus de cá, presente, encarnado, passeando na terra. Ele se fez um de nós. Ele é o primeiro, ele é superior, ele já existia. Antes de todas as coisas, ele já existia. Ele é o próprio Deus. Irmãos, Paulo faz questão de dizer algumas coisas maravilhosas sobre ele, que ele é o próprio Deus. Deus desejou que fosse assim. Quando ele nasce numa manjedoura, ele nasce completamente Deus e completamente homem. E por que eu digo que isso é um presente? Porque olha que coisa interessante. Não sei quantos presentes você recebeu na vida, materiais, boas notícias, alegrias. Agora eu te digo, não tem presente melhor que o ser humano tenha recebido na história da humanidade que não a presença do próprio Deus encarnado entre nós. Ele se fez um de nós, ele se misturou conosco. O próprio Deus se faz um como nós, está presente, não está mais distante aos olhos de alguns, mas está aqui. A vinda de Jesus faz com que ele seja o primeiro de muitos filhos. A vinda de Jesus mostra que ele, mesmo já existindo antes de todas as coisas, ele permite um marco, ele permite nascer. Humilhante seria isso, irmãos, poderíamos dizer. Alguém que sempre existiu. Talvez você imagine, alguns imaginam que, você não, né, mas alguns distantes daqui, que Jesus começa a existir a partir do seu nascimento. Mas o próprio Deus é encarnado no seu nascimento, mas ele já existia desde a fundação dos séculos. Ele é o próprio Deus, mas ele se permite ter esse marco na história. Ele se faz em algum momento, a sua existência vem ao mundo em algum momento específico. E abre a porta para que esses homens, nós, recebendo esse presente que é o Natal, recebamos também essa vida de Deus, essa natureza de Deus,
essa restauração que vem de Deus. Ele é, de fato, querido, o presente maior que nós podemos receber. Ele se revelou para cada um de nós nesse sentido. E a sua missão também, o que ele veio fazer aqui, você percebe que isso é nos versos 20, 21, 22 e o 23, ele veio para restaurar todas as coisas. Ele veio para resgatar o homem. O texto diz claramente isso. Eu não vou pontuar os versos, irmãos, para ser mais objetivo, mas ele veio para reconstruir tudo que estava destruído. O homem estava destruído, o homem se tornou inimigo de Deus. Esse mundo, as coisas criadas, de alguma maneira, elas saíram da sua ordem, da sua harmonia. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Colossos. E quando Jesus vem, a missão dele é exatamente essa. É uma missão de restauração de todas as coisas. Não é só o homem que sofre o ônus do pecado. O mundo sofre o ônus do pecado. A Bíblia deixa claro que o próprio mundo, a própria natureza sofre por causa da desobediência do homem. E quando Jesus vem ao mundo, ele vem para restaurar todas essas coisas. Agora temos a possibilidade, irmãos, de sermos nova criatura. Vê que coisa interessante, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem e semelhança foi corrompida por causa do pecado. E qual é a obra, a missão de Jesus? É fazer de mim e de você nova criatura, é resgatar essa imagem que está corrompida, que está embaçada. E ele vem para fazer isso. E eu te pergunto, querido irmão, tirando os nossos olhares das coisas materiais, há algum presente melhor do que esse? Do que saber que Jesus veio ao mundo para restaurar você, para fazer de você uma nova criatura, para restaurar a tua existência, para dar sentido para o que você faz, para estabelecer a paz entre você e Deus, porque essa relação estava comprometida. E a missão dele é exatamente fazer isso, fazer de você amigo de Deus de novo. Porque você é visto como inimigo por causa do pecado. E a Bíblia deixa isso claro também. Vocês eram inimigos. Vocês estavam carregados de culpa, de mancha. E o verso 22 diz exatamente isso. Ele eliminou, ele lavou vocês, ele apagou essa mancha. Ele tirou essa culpa, o peso da culpa, o remorso, o pecado. Ele veio para lavar isso tudo. E aí eu te pergunto, querido irmão, há algum presente melhor do que esse? Não pela simplicidade das minhas palavras, mas pela profundidade dessa missão do Cristo, de vir aqui para salvar você, para restaurar você, para poder te chamar de amigo novamente, para semear entre nós, finalizo, semear entre nós a esperança, a alegria, a salvação, a vida abundante nessa terra. Infelizmente, irmãos, infelizmente, muitos não querem esse presente. Muitos não querem nem saber quem é Jesus. Que Ele é o Deus invisível, que Ele veio, que Ele é pré-existente, que Ele é superior a todas as coisas, que Ele é Senhor. Muitos não querem nem saber de Jesus. Inclusive comemoram o Natal, né? Daqui a pouquinho, quarta-feira, você ouvirá de muitas pessoas que vão estar celebrando o Natal. Mas se você parar para perguntar a elas o que significa o Natal, talvez elas nem saibam dizer. É uma festa, é um momento, é um feriado. Talvez eu fugiu até assim, é um feriado. Mas muitos não querem saber de Jesus. Muitos não querem receber a pessoa de Jesus. Muitos não querem reconhecer a missão espetacular que Ele veio desenvolver na terra, porque talvez alguns queiram até alguns presentes de Jesus, mas não esse. Não a restauração, a salvação da sua vida. Talvez queiram prosperidade financeira, talvez queiram sucesso social, sucesso profissional, saúde, cura, milagres físicos todos querem. Agora, quando eu digo que a obra mais significativa, mais tremenda, o presente maior que Ele trouxe à humanidade foi a salvação, muitas das vezes não querem, muitas das vezes não abrem a porta. Por isso eu queria te convidar. Eu vi um vídeo essa semana passada. Nossa, mexeu muito comigo. Enquanto eu preparava esse simples esboço de hoje, irmãos, nesse texto de Colossenses, eu lembrei desse vídeo e eu queria que você visse, né, o vídeo, ouvisse, tá com o comentário, não tá? Tá com o comentário. Ouve os comentários também de quem está apresentando o vídeo, porque faz parte. Tenta entender a profundidade dessa conclusão. Que é assim, irmãos, antes dela colocar pra gente, ninguém é obrigado a aceitar o presente de Jesus no Natal. A pessoa de Jesus, a missão de Jesus, foi só o que eu falei.
Ninguém é obrigado. É um aceite voluntário. Quer, receba. Não quer, muitos vão viver dando murros em pontas de faca a vida inteira, sem achar sentido para a sua história, para a sua existência, sem achar o perdão verdadeiro, sem achar sentido para a vida, sem achar a vida abundante e a vida eterna que Deus tem para entregar. Muitos vão estar lameados em seus pecados, vivendo como bem entendem, como bem querem. Natal é importante a gente lembrar que esse Jesus veio para limpar a humanidade de seus pecados, mas muitos vão querer ficar sujos. Por quais razões? Não sabemos. Mas muitos, mesmo ouvindo que ele veio para trazer essa salvação, não vão querer. Talvez seja essa a tônica do vídeo. Eu queria te convidar a assistir aí rapidinho, tá bom? Não tá rodando? Ah, que pena. Seria muito bom. Eu vou aqui fazer a encenação do vídeo, então, tá bom? Não farei isso. Será muito difícil. Mas a história é muito interessante. Não vai? Tá. Tá chorando? Eu vou comentar aqui para a gente ganhar tempo, mas se ela conseguir a gente coloca ainda assim, tá bom? É interessante a história, talvez alguns até tenham visto, e eu vou só aqui validar. A história começa, o vídeo mostra uma criança que na sua bagunça, crianças quase não fazem bagunça, né? Mas essa estava fazendo, e ela brincando com algumas coisas, ela começa a mexer com graxa, e ela começa a se sujar muito com aquele material. Começa a se sujar muito, e ela está brincando, ela não está percebendo, ela está desatenta, e ela começa a se sujar. Quando se percebe, ela está igual já vimos algumas crianças, né? A mãe manda foto, a criança quando mexe na farinha, no fubá, na cozinha, e se suja toda, sabe aquela coisa toda completamente suja? A criança estava assim, cheia de graxa e desesperada, porque ela percebe que fez uma grande besteira, mas ela não consegue resolver o problema. Então, ela se tranca no banheiro e aí ela começa a tentar lavar. E quanto mais ela tenta lavar, mais suja ela fica. E aí é legal os detalhes, porque por isso eu queria o vídeo, a torneira começa a ficar toda suja de graxa. A pia toda suja. Tudo sujo, o chão sujo, ela suja, nem se percebe mais o rosto, só a parte branca dos olhos. E tudo sujo. E aí, nesse momento de desespero, ela senta na porta do banheiro, né? E já não sabe o que fazer, porque ela está suja, ela está imunda. E aí, nessa hora, o pai chega com a voz doce, bate na porta: filho, o que aconteceu? E aí o filho, nada, não quer responder o que aconteceu. E o pai bate de novo, e ouve no fundo o choro bem apertado do filho, segurando o choro, mas ele sabe que alguma coisa está errada. E o pai bate de novo: filho, abre a porta. O filho não abre a porta porque ele está com vergonha. Ele fez uma grande besteira, ele está muito sujo, ele não consegue resolver o problema, ele não sabe como resolver o problema. Até que o pai pergunta: está tudo bem? Só abre a porta. Essa fala que é legal, né? Do pai falando ao filho: só abre a porta, seja o que você tiver feito, não importa o tamanho do problema ou daquilo que você fez, só abre a porta, deixa eu entrar. E aí o filho, depois de muita insistência, com a sua mãozinha suja de graxa, coloca a mão na maçaneta e abre a maçaneta, e o pai entra, olha aquilo tudo, né? Talvez, provavelmente, segurando o impacto do semblante. Ele simplesmente abraça o filho e diz: a gente vai resolver. A gente vai resolver. E ele começa ali a providenciar a limpeza daquele momento, do filho em si. É marcante porque, irmãos, porque ilustra muito bem o Natal e o que é a missão, a pessoa e a missão de Jesus. Muitos estão ainda trancados em seus banheiros, sujos de graxa. Já tentaram se limpar, já tentaram resolver os seus problemas, já tentaram achar sentido para a vida, já tentaram com os seus próprios recursos resolver as suas questões e avançar, mas eles são sujos, e eles por si só não vão conseguir resolver o problema. E o Natal traz uma mensagem: qual é? A solução chegou. Amém, irmãos? Jesus chegou, e Ele pode limpar-nos de todo e qualquer pecado, mas a gente precisa abrir a porta e deixar Ele entrar. Então o convite do Natal, irmãos, é exatamente esse. Sabemos quem é Jesus, sabemos qual foi a sua missão e qual é a sua missão,
E se há entre nós alguém que ainda não abriu a porta, pelo amor de Deus, eu te peço, e com todo o carinho do meu coração, faça isso hoje. Aproveite o momento do Natal para escancarar a porta e dizer: Deus, entra, limpa, modifica, restaura, resgata, transforma, faz o que for necessário, porque eu não aguento mais tentar fazer com as minhas próprias forças. Só Jesus pode dar a você o sentido real da vida. Por isso o Natal é tão importante para o cristão. Deveria ser. Porque essa mensagem não é simplesmente um momento de falar de alguém que nasceu numa manjedoura e como foi humilde aquele momento. Pouco importa como foi aquele momento. A grande verdade é a missão, é a pessoa. O próprio Deus se fez homem e se fez um de nós com a missão extraordinária de dar aos homens o maior de todos os presentes de Natal, que é a salvação da humanidade, é o resgate da humanidade. Baixe sua cabeça, vamos orar. Queria te convidar. Se você já abriu a porta, se você já aceitou a Cristo como teu Salvador, permitiu que Ele limpasse, que Ele restaurasse tudo, porque Ele faz isso, restaura todas as coisas, agradeça, aproveita para agradecer. Fala: Senhor, muito obrigado, porque um dia a mensagem de salvação alcançou a minha vida, alcançou a minha família, alcançou o meu coração. Mas se por acaso você entrou aqui hoje para celebrar com a gente e ainda não fez isso, você ainda não abriu a porta, diz assim: Deus, eu entendi que o Natal é Jesus nascendo todo dia no coração das pessoas, e eu quero que Ele hoje nasça também no meu coração. Eu queria te convidar a fazer essa oração, tá bom? Não vou te chamar aqui na frente, não vou pedir para você levantar a mão, é um momento teu com Deus. Se você entende que é o dia, aproveita, porque Ele está batendo na porta, está dizendo: filho, o que aconteceu? Deixa eu entrar, eu posso mudar esse quadro, eu posso tirar essa sujeira, tirar essa mancha, lavar você. Eu queria te dar um minutinho para você orar, por favor, nesse sentido. Ou agradeça, porque Ele te salvou, ou peça a Ele, ou entregue a Ele a sua vida, receba um presente de Natal do próprio Jesus, que é a salvação da nossa vida, nesse sentido. Você sabe, você pode cantar. A esperança. A esperança ao ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco
seus frutos e vida. Obrigado, Pai, pelo presente da vida abundante aqui na terra e da vida eterna nos céus. Agradecemos porque um dia teu Filho veio a esse mundo, nasceu entre nós, mas agradecemos principalmente também, não esquecemos, o dia que ele nasceu no nosso coração, o dia que abrimos a porta para ele entrar, ele nos resgatou, nos lavou, nos limpou, nos salvou. Te peço, Pai, que se alguém entre nós nessa noite entendeu e deve fazer isso também, que o Teu Espírito Santo possa direcionar, Pai, possa convencer, possa restaurar as vidas também nesse lugar. Nos ajuda, eu te peço, Pai, que nesse Natal, mais uma vez, aproveitemos a oportunidade para falar sobre o verdadeiro Natal, o verdadeiro sentido do Natal, para falar sobre a pessoa de Jesus, sobre a missão de Jesus, que possamos levar o Evangelho para a salvação daqueles que nos cercam. Muito obrigado por tudo. Conduza-nos ainda no que vai acontecer aqui, Pai. Que o Teu nome continue sendo glorificado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Teremos ainda uma participação. Está pronto? Está pronto? Então fique atento aí. Teremos mais um momento agora. Paz do Senhor, meus queridos. Queria aqui pedir que a igreja nos ajudasse a montar um lindo coral para Jesus. Olha que legal, né? Titia Cíntia tem dessas coisas, né? A música é fácil, tá? Vou ensinar para os irmãos. É assim, ó. Din, dom, din, dom. Os sinos tocam em Belém. Din, dom. Então, toda vez que cantar essa parte, os irmãos podem ajudar fazendo o lindo coral, tá bom? Primeiro vai cantar só din-dom 2 vezes. E aí depois é que vai cantar din-dom, os sinos tocam em Belém, din-dom, tá? Aí eu peço a ajuda dos irmãos nessa parte.
Amém. Coisa linda, montaram aqui um. Vamos ficar de pé, exatamente. Fiquem aqui, final, quero tirar foto com vocês. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos orar, encerrando esse momento. Agradecendo a Deus por cada pessoa aí que se envolveu na programação, né? Aleluia! Pelas participações, pelos louvores, pelos irmãos que vieram, pelas contribuições aí para a nossa ceia. Será uma ceia maravilhosa. Não vá embora, por favor, fique aí com a gente. Vai ser aqui embaixo mesmo a ceia, então você vai poder ficar à vontade aqui também com a gente no templo. Participe desse momento, não vai embora não, tá bom? Momento de celebração. Eu queria pedir, cadê a Valéria? Quer orar? Desejo pedir para você orar, agradecendo a Deus por esse momento, por essa celebração, pedindo pela nossa ceia, Deus continue nos conduzindo aqui com a igreja. Aleluia! Jesus está na casa. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui É verdade, é verdade. Abençoa o pastor Marco aí. Abençoa. Abençoa o Betão também. Abençoa a família. Abençoa o Roberto também. Cura a nossa amiga. nossos corações estão cheios da tua presença, Senhor. Precisamos verdadeiramente viver o verdadeiro significado do Natal. Senhor, toma também todos aqueles que estão nos visitando, que eles possam se sentir à vontade em nosso meio, que eles possam ver em nós refletida a tua glória. Senhor, toma essa ceia que nós vamos fazer agora, seja somente para glorificar o seu nome. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode sentar um pouquinho, vocês estão liberados para também, já está com a gente há algum tempo. Por deve estar ali, não está aqui ainda, mas né, daqui a pouco ele está aí caminhando junto também. E a gente sente desejo de orar pela vida do casal. Vamos erguer sua mão para cá, para nós orarmos juntos, pedindo a bênção do Senhor sobre eles. Pai, está aqui os teus filhos, um casal especial que nós amamos, como todos os casais aqui, mas hoje eles celebram mais um ano, Pai, tanto tempo, 4 décadas, mais de 4 décadas de história, e o Senhor esteve com eles, o Senhor os trouxe até aqui, e nós te agradecemos muito pelo teu cuidado, pelo teu zelo, e clamamos pela tua bênção sobre eles, Pai, para que o Senhor continue sustentando, dando o necessário, dando os recursos, dando a comunhão, dando o amor, renovando as forças do amor, renovando a esperança, a paz no lar, que eles possam continuar sendo exemplo para os seus filhos, Pai, para os seus netos, glorificando o teu nome através desse relacionamento. Abençoa-os, não sei quais são os planos que eles têm para frente, eu sei que o Senhor sabe, que o Senhor nos ajude a fazer aquilo que for da tua graça e da tua vontade. Oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos para jovem, olha assim. Depois nós podemos cumprimentá-lo. E o último texto que nós temos para ler, que é esse aqui, ó. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. Então, é a notícia que temos para trazer aos irmãos. Chegou a hora da ceia. Obrigado, Duda, por esse texto especial. Fique à vontade aí, se quiser ir ao banheiro, beber uma aguinha, mas já estaremos com a nossa ceia aqui também posta, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Feliz Natal!